Eu me chamo Thalita, sou bibliotecária na Unilab há 7 anos. Esse ano, em novembro, eu estarei completando 8 anos de casa. Eu me graduei em biblioteconomia pela UFC, me pós-graduei em gestão pública pela Unilab, e eu atualmente trabalho no setor de processamento técnico. E o que é o setor de processamento técnico? Ele é um setor, como o próprio nome diz, bem técnico. Embora ele não atenda ao público, a finalidade dele, né, é também atender ao público. Em que sentido? Esse setor, ele faz todo o tratamento das informações dos materiais que ingressam no nosso acervo, que ingressam no nosso catálogo online, ok? E ele vai desde o recebimento do material, quando chega na universidade, para fazer toda a catalogação, inserir no sistema, colocar antifurto, etiquetar, e a fase final, disponibilizar esse material nas suas respectivas bibliotecas. Além disso, eu também trabalho com a parte da gestão do sistema Pérgamo. Então, assim, tudo que é relacionado ao sistema, se tem alguma falha no sistema, né, se a gente vai disponibilizar algum serviço novo, toda essa questão passa por mim, ok? E aí, eu dividi a minha apresentação em 2 momentos. No primeiro momento, eu vou falar do Pérgamo, do meu Pérgamo, e no segundo momento, eu vou estar falando sobre algumas funcionalidades do nosso catálogo online, ok? E o que é o Pérgamo? O Pérgamo, ele é o sistema utilizado pela nossa biblioteca, na Unilab, para a gestão do acervo, e está presente em mais de 10.000 unidades de informação espalhadas por todo o Brasil, ok? E o que é o meu Pérgamo? O Pérgamo é o sistema maior, ok? E o meu Pérgamo, ele é um ambiente onde o usuário ele pode estar, um ambiente online, onde o usuário pode estar gerenciando todas as questões de renovação, de reserva de material, consulta o afastamento, histórico de empréstimo, entre outros serviços que o sistema disponibiliza. Mas, assim, para falar dos serviços da biblioteca, eu achei pertinente, principalmente porque o nosso foco da nossa apresentação é principalmente para quem está ingressando agora, e ainda mais nesse contexto de pandemia, né, que entrou na universidade e não sabe de nada da biblioteca, né, então ele precisa ser orientado, ele precisa ser instruído sobre os serviços da biblioteca, né, ele precisa ser incentivado também a utilizar esses espaços, né, então eu queria aproveitar esse momento e já incentivar que aqueles que já são veteranos compartilhem também depois essa apresentação, para que eles possam se apropriar da biblioteca, dos serviços da biblioteca. Uma vez eu ouvi falar de um aluno que ele tinha passado boa parte, né, da vida dele na universidade, ele não tinha colocado os pés na biblioteca. Isso é algo muito ruim, porque ele está perdendo a oportunidade de usufruir de todos os serviços, né, que a gente pode propiciar para esse aluno, ok? E aí eu trouxe aqui um dos quesitos, né, que trata a nossa norma de circulação de materiais da biblioteca, a questão do empréstimo. Eu vi que houveram algumas perguntas relacionadas a isso, e aí por isso eu resolvi colocar aqui. Se vocês perceberem, na parte inferior da apresentação, ele tem o link, né, onde está disponibilizada essa norma. E eu queria incentivar que aqueles que já estão no 8º semestre, porventura não tenham lido, aqueles que estão no 5º, aqueles que estão ingressando agora, que todos possam ler. Não só a norma de circulação de materiais, mas na página da biblioteca existem muitas outras normas, né? Normas do guarda-volume, de uso das salas de estudo em grupo, mas para minha apresentação eu vou me deter na norma de circulação de materiais da biblioteca, certo? E aí eu deixei aqui abaixo o link para que vocês possam consultar. A normazinha é muito pequena, mas que é importante que vocês, enquanto usuários da biblioteca, possam estar se apropriando, né, dessas informações.
E aí aqui eu trouxe, né, a questão do empréstimo e os prazos. Para cada categoria de usuário, tem um quantitativo de dias específico. E no caso aqui, os alunos de graduação, eles têm até 7 dias para permanecer com o material, pós-graduação, 14 dias, docentes e funcionários, 21 dias, e usuários especiais, 7 dias. Outra questão da norma de circulação, que é importante a gente colocar aqui, é em relação à renovação de materiais, ok? O que é a renovação de materiais? Né? No caso, me reportando aqui aos novos usuários. Eu já estou com o material da biblioteca, ok? Eu tenho até 7 dias para permanecer com esse material e eu desejo continuar com esse material. Então, eu posso, periodicamente, à medida que vai se fechando o ciclo de 7 dias, estar renovando, ok? Só que o detalhe é que, desde que não haja reserva de material por outro usuário. Então, não havendo reserva, eu posso fazer essa renovação no sistema, sem precisar ir à biblioteca. Há algum tempo atrás, quando a gente não utilizava o sistema Pérgamo nessa questão dos empréstimos, da circulação de materiais, o usuário ele tinha que se deslocar até a biblioteca e indicar, né, que queria permanecer com aquele material. Agora não, com o sistema Pérgamo funcionando o módulo de circulação, o próprio usuário, a partir do ambiente Meu Pérgamo, né, que é um ambiente para o usuário fazer toda a gestão das suas demandas em relação aos serviços com a biblioteca, né, em relação à questão do Pérgamo. E reserva de material. O que é a reserva de material? Existem títulos, né, existem cursos onde os materiais são muito concorridos. E aí, é uma possibilidade que o sistema dá de você reservar aquele material. Ou seja, aquele material está emprestado para o Joãozinho, né, e a Mariazinha, ela também quer acessar aquele material. Mas para que ela acesse aquele material, ela precisa fazer a reserva. Se ela não fizer a reserva, o Joãozinho pode ficar renovando até as 5 vezes, completar as 5 vezes, né? E após esse processo de renovação por 5 vezes, ele obrigatoriamente tem que ir até a biblioteca, para que a biblioteca possa fazer a verificação desse material, né? O estado do material, se está em bom estado, ok? Então, assim, em relação à reserva, para que aconteça, o usuário precisa entrar no sistema e fazer essa solicitação. Se ele não reservar, ele não vai acessar esse material, ok? E aí, como é que funciona essa reserva? Quando é sinalizado que o livro está disponibilizado para mim, depois que eu fiz essa reserva, eu tenho até 24 horas para me dirigir à biblioteca, pegar aquele material e fazer o empréstimo no meu cadastro, né? E o item reservado e não emprestado dentro do prazo estará automaticamente disponível para o próximo usuário da lista de reserva. Então, assim, não adianta nada eu reservar, mas eu não pegar o material. Então, é necessário que eu coloque aquele livro em reserva, que eu solicite a reserva do material, que eu vá até a biblioteca para pegar aquele material e faça esse empréstimo, ok? A outra questão que eu queria trazer aqui, ainda em relação à questão das normas de circulação de materiais, é a devolução do material. Eu vi que, acho que uma das perguntas que colocaram, quando vocês foram se inscrever, era em relação, por exemplo, a ter disponibilidade para leitura de entretenimento. Digamos que eu sou um aluno, né, do curso de enfermagem, e o curso de enfermagem é no campus de Auroras. E eu descobri, né, eu sou aluno do primeiro semestre, eu descobri que lá em Palmares tem um título que eu desejo pegar emprestado, mas não é títulos relacionados ao meu curso, é um título que eu quero ler, uma leitura, eu quero desopilar, né, de todos os meus estudos da enfermagem, eu quero ler uma leitura, mas uma leitura de entretenimento, e eu descobri que esse material só tem em Palmares. Então, o que vai acontecer? Você vai até Palmares, né, consulta antes esse material, se está disponível ou não, se está emprestado ou não, e aí você faz esse empréstimo lá, e quando for devolver, você tem que devolver lá. Embora você seja do curso de enfermagem, o curso de enfermagem seja em
Auroras, você vai ter que devolver o material na biblioteca de origem, ou seja, a biblioteca de origem que você pegou esse material é Palmares. Então, sempre as devoluções, elas vão acontecer nos locais onde vocês pegaram originalmente aquele material. E aí, aqui a gente avança um pouco para entrar na questão do meu Pérgamo, né, que é a ferramenta que vocês vão estar utilizando para gerenciar todas as questões de renovação, de reserva com a biblioteca, ok? E aí, vocês podem entrar no Google, né? No Google, vocês colocam lá, Biblioteca Unilab, e aí vai vir os resultados. Quando você clica lá, Biblioteca Unilab, ou vocês podem também colocar catálogo online Unilab, e aí vai aparecer também o endereço da biblioteca, vocês clicam lá e já vai remeter para a página da Unilab, da biblioteca, desculpa. E aí, essa é a interface, né? É importante que os usuários, principalmente os que estão entrando, né, se apropriem também da interface, de como é que é a página da biblioteca. E aí, se vocês observarem aqui, eu coloquei logo abaixo o endereço, né, da página, e aí tem uma setinha em vermelho que diz assim, consulta ao acervo. Então, eu clico aqui e a página vai me remeter, eu vou até passar aqui, para a página principal do nosso catálogo online. E aí é aqui no catálogo online que eu vou conseguir acessar o meu Pérgamo. Se vocês perceberem, eu coloquei também aqui abaixo o endereço, ok? O endereço do nosso catálogo online. E aí essa é a interface, né? Eu coloquei logo no início, anteriormente, que muitas instituições espalhadas pelo Brasil inteiro, né, cerca de 10 mil, unidades de informação utilizam o Pérgamo. Então, basicamente, por exemplo, a UFC utiliza também o Pérgamo. Basicamente, a interface do catálogo é semelhante, ok? O que vai mudar é em relação à customização, em relação, por exemplo, a ter a logo, né? Aqui tem a logo da Unilab, se vocês perceberem, na parte superior esquerda tem a logo da Unilab. E aí, aqui a gente, na parte central da nossa tela, a gente vê essa caixinha com o nome Repositório Institucional, Meu Pérgamo, com essa setinha, e periódicos, CAPS, né? Para que eu acesse ao meu Pérgamo, é muito fácil, né? É visível, está na tela principal no centro da tela, né? Eu clico em meu Pérgamo. E aí, você vai ser redirecionado para outra página, que é a página onde o usuário deverá colocar o login e a senha. E clica em acessar. Pronto. Quando eu clico em acessar, essa é a interface do meu Pérgamo. Então, é aqui que vocês vão conseguir, como eu já falei anteriormente, acompanhar todas as solicitações de vocês com a biblioteca. Então, pode ser que alguém, não sei, né, espero que não, mas pode ser que alguém tenha chegado ao 5º semestre, ao 7º semestre, ao 8º semestre e nunca tenha utilizado isso, né, esse ambiente do meu Pérgamo. Mas o ideal é que a gente se aproprie agora, né, e faça todo o nosso controle a partir dessa página, ok? E aí, eu queria esclarecer, por exemplo, aqui nessa tela, que é a tela principal, tem essa informação bem no centro, na parte superior, uma lupa e o nome títulos pendentes. O que é esses títulos pendentes? Se, porventura, eu tivesse algum material emprestado no meu cadastro, enquanto usuário, né, apareceria aqui já na tela principal listado todos os títulos, todos os exemplares que estariam emprestados no meu cadastro, ok? Só que o que aparece aqui? Se vocês forem ler, diz assim, não existe nenhum registro cadastrado. Como não existe nenhum registro cadastrado, ele aparece a tela dessa forma, ok? Vamos adiante que eu vou mostrar para vocês a mesma tela, só que com um título, né? Com um título emprestado para esse usuário. E aí, o título que aparece aqui é o que é biblioteca. E logo ao lado, se vocês perceberem, tem a informação data de devolução,
Mais adiante, ao lado, número de renovações limite e uma caixinha com o nome renovar. Então, é muito simples o sistema para que o usuário, né, utilize. Se ele já tem um material emprestado e ele quer renovar, ele só clica nessa caixinha renovar e o material vai ser renovado. É importante também esclarecer, assim, que nas nossas normas, né, a gente tem um limite para renovação até 5 vezes, ou seja, o usuário ele tem a possibilidade, não havendo reserva, de permanecer com aquele material cerca de 35 dias. 35 dias, ou seja, ele fica mais de um mês com aquele material, certo? E aí, é muito simples, como eu falei, né? Eu clico em renovar, não tendo reserva, o sistema ele automaticamente vai renovar, ele vai gerar uma nova data, certo? Ele vai recalcular automaticamente essa nova data de devolução e também automaticamente vai estar sinalizando na caixa de e-mail do meu usuário, vai enviar o comprovante desse empréstimo, desse novo empréstimo, ok? E aí, tem uma seta aqui do outro lado, né? Se vocês perceberem, existe uma barra de menu, onde tem a palavra serviços, tem uma barra de menu, empréstimo, perfil de interesse, solicitações, aquisições, comentários e dados pessoais. Quando eu clico em empréstimo, renovação, eu também tenho outra possibilidade de renovar, em outra interface, digamos assim. Eu vou estar mostrando agora. Pronto, quando eu clico em empréstimo renovar, o sistema ele vai redirecionar para essa outra tela. E o que tem de diferente as informações na tela principal dessa tela agora? Quando eu clico na barra de menu empréstimo renovação, é que nessa tela, além do título do material que eu peguei emprestado, e também a data, né, de devolução, eu vou ter o número, né, do registro daquele material. Ou seja, o que é esse número de registro? Digamos que eu tenho o livro do Chiavenato, Teoria Geral da Administração, certo? E eu tenho 10 exemplares. É o mesmo título, Teoria Geral da Administração, e eu tenho 10 exemplares. Cada exemplar, ele vai receber um número de registro específico. É como se fosse a identidade daquele livro, certo? E aí, eu queria trazer até uma situação que já aconteceu muito e que eu julgo relevante trazer também para vocês. O que é esse número de registro? Por que cada livro, embora seja o mesmo título, ele possui um número de registro específico? Já aconteceu uma situação, assim, digamos, 2 amigos vão até a biblioteca, certo? E aí, eles pegam o mesmo livro, saem, vão para a RU, vão para qualquer outro lugar, e, por descuido, eles trocam os livros. O registro 1, quem pegou foi o Joãozinho, e o registro 2, quem pegou foi a Mariazinha. Só que eles trocam, ok? O João, ele está com o livro da Maria, e a Maria está com o livro do João. Só que o João, ele devolve dentro do prazo, e a Maria não. A Maria, ela passa do prazo. E aí o João devolve, vai até a biblioteca, devolve esse material, só que depois de alguns dias, ele começa a receber na caixa de e-mail dele um alerta dizendo, olha, você está com material atrasado, você está com material atrasado. O livro Teoria Geral da Administração do Chiavenato está atrasado. Aí o usuário, né, que ainda não entende como é que funciona, ele vai até a biblioteca e diz, olha, eu devolvi o material, dia tal e tal, e aí quando os nossos colaboradores ou bibliotecários vão verificar, percebem que ele trocou, digamos assim, com o colega dele, né? E devolveu o material do colega dele e o colega ainda não devolveu. Então, esse número de registro, ele é um número único. Cada exemplar que você pega na biblioteca tem um número específico. Então, fica aqui registrado nessa tela o registro daquele título que você pegou, ok? Então, se eu quero renovar, se vocês perceberem, do lado do número do registro, que é o número 16.792, tem uma caixinha que está em azul. Eu seleciono, clico em gravar e automaticamente o sistema, né, vai também atualizar essa nova data de devolução. E aí, logo abaixo, se vocês perceberem,
abaixo da seta tem o nome histórico e tem um filtro que vocês podem estar utilizando, que é a data inicial e data final. Ou seja, esse histórico, eu tenho como fazer aqui nessa tela a consulta de todas as minhas renovações, num determinado intervalo de tempo. E aí, avançando um pouco na apresentação, quando eu clico em empréstimo, na aba, né, empréstimo, reserva, na opção reserva, o sistema vai me abrir também uma outra tela, a tela de reserva. E aí aqui eu posso estar consultando apenas o histórico. No meu Pérgamo, eu não consigo fazer, no ambiente meu Pérgamo, eu não consigo fazer a reserva do material, viu, gente? É importante frisar isso. A reserva, ela é feita dentro do catálogo online. Aqui eu só faço a consulta, né, de todas as minhas reservas. E aí, se vocês perceberem aqui na setinha vermelha, aquele mesmo título, né, o que é igreja, vem logo do outro lado, no finalzinho da tela do outro lado, a informação de situação, a situação, né, daquela reserva. E aí eu queria trazer também uma coisa que eu julgo importante frisar e reforçar com vocês, que principalmente aqueles que estão ingressando agora. É importante que quando eu fizer a reserva de um material, se eu não necessitar mais daquele material, que eu excluo aquela reserva. Por quê? Porque quando eu faço a reserva daquele material, eu entrei para uma lista, né? Uma lista global, em ordem de solicitação, por aquela reserva daquele material. E aí, quando eu não excluo, consequentemente, eu não vou pegar, aquele livro fica parado por 24 horas lá na biblioteca. Aquele livro foi devolvido, né? A gente sinaliza que aquele material tem que ser emprestado para aluno tal, aí aquele aluno não vai pegar aquele material, para quem está esperando para pegar aquele material, aquele livro, é muito ruim, porque ele vai esperar um dia a mais, sem necessidade, né? E geralmente quando a gente coloca em reserva, é porque a gente quer muito aquele livro. Então, se porventura vocês mudarem de ideia, o ideal é de bom tom que vocês, enquanto usuários, façam a exclusão dessa reserva, né? Não vou mais, não me interessa mais esse material, então vou tirar da reserva, ok? E aí, quando você quer fazer a reserva, você vem para a tela do catálogo online, que é essa tela que a gente está apresentando aqui. Eu faço a reserva dentro do catálogo online. E como é que funciona? Geralmente, quem vai fazer a reserva, ele já tem ideia do que ele quer, né? Ou do autor, ou do título do material que ele quer reservar, ok? E aí, ele coloca aqui, no caso, eu coloquei um exemplo por autor, a busca por autor. E é importante frisar e falar para os usuários novatos, né, que estão ingressando agora na universidade, eu faço questão de repetir, gente, e reforçar, para que realmente essa informação fique clara para vocês. A gente coloca aqui, a gente vai colocar o nome do autor, mas não coloca na ordem direta, a gente vai colocar na ordem, digamos assim, inversa. Como é que funciona? Aqui o nome do autor é Paulo Evaristo Arnes. Só que como é que eu faço a busca no meu catálogo? Eu pego o último sobrenome do autor, no caso aqui é Arnes, vírgula, e aí eu posso colocar, né? Paulo Evaristo. Quando eu clico em pesquisar, ele vai me trazer esse resultado, certo? Então, o nosso catálogo, ele traz, por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo ver, a imagem da capa da obra, né? Que você deseja reservar. Acredito eu que quase 100% dos nossos materiais que estão no catálogo, estão disponíveis no catálogo, todos eles, se não todos, mas boa parte, possuem a capa dos materiais que estão inseridos, certo? E aí, aqui, para mim, colocar em reserva, antes mesmo de colocar em reserva, é importante ressaltar que primeiramente, o primeiro passo eu consulto aquele material, ou por autor, ou por título, e aí depois eu faço a consulta dos exemplares. Eu tenho que saber quantos exemplares tem e se todos os exemplares estão emprestados. Por quê? Porque se eu tiver apenas um exemplar
um exemplar apenas disponível no meu acervo, o sistema ele não vai permitir a reserva, certo? Então, se vocês perceberem, eu circulei aqui em vermelho, o nome exemplares. E aí, o usuário, ele faz essa consulta, ele clica aqui nesse nome exemplares, e o sistema ele vai remeter para outra tela, que é o que eu vou mostrar agora. Pronto. Ele vai remeter para essa tela, que vai trazer as informações desse exemplar que eu desejo pegar e emprestar, desejo reservar. E aí, ó, se vocês perceberem, as informações, aparece o nome da biblioteca, aparece o número de chamada. E o que é esse número de chamada, gente? Se vocês forem ver, tem número e letras, né? Tem o número 278.1, e aí vem A7884Q. O que é isso? Esse primeiro grupo, né, o número 278.1, ele está implícito nesse número o assunto, né, o tema dessa obra. Então, a obra é o quê? O que é igreja? Esse número, ele representa esse assunto, igreja, ok? E a letra, essa letra A, é a letra do sobrenome, a primeira letra do sobrenome do autor. Esse número 784 representa também numericamente esse sobrenome, e o que é o título da obra, o que é igreja. Como tem um artigo, a gente não aparece aqui o aparece o quê, certo? A gente não considera os artigos. E aí, é importante dizer que as nossas bibliotecas, as estantes, elas vão vir com essas informações, né, em ordem crescente, organizada, né, então cada livro, ele vai ter, digamos assim, uma posição específica na estante, na prateleira certa. Então, digamos que 200 é a área que trata sobre religião, 300 é a área que trata sociologia. Enfim, cada número desse representa um assunto, uma grande área onde o nosso acervo vai estar todo organizado. E aí, nos detendo agora mais especificamente na questão do exemplar, né, da consulta para poder fazer a reserva, eu tenho aqui tipo de empréstimo, emprestado, localização emprestada. Ou seja, essa localização emprestado está me indicando o quê? Que aquele material, ele não está disponível fisicamente na biblioteca, ele está emprestado para um usuário específico, certo? Então, eu vim aqui, consultei os exemplares e vi que todos os exemplares estão emprestados. Agora sim, eu posso fazer a minha reserva. E aí, deixa eu só voltar aqui uma tela, pronto. E aí, aqui logo do lado, né, tem referências, marque, e aí tem reserva. Então, eu clico em reserva e o sistema vai me redirecionar para a página de reserva, onde eu vou colocar os meus dados, que é nessa tela aqui agora. Pronto, reserva. Cliquei lá em reserva, o sistema vai redirecionar para essa página. Vai trazer novamente, né, os dados do material que eu estou reservando, o que é a igreja, vem a referência desse material, né, Arnes Paul Evaristo, que é a igreja, São Paulo, que é o local de publicação, a editora e o ano de publicação, que é 1985. E aí, nessa setinha vermelha, o que eu faço? Eu só vou colocar o meu nome, meu login, né? E a minha senha. Esse login, gente, e essa senha, são os mesmos logins e senhas que vocês cadastraram lá no SIGA. E aí, rapidamente, eu vou aqui e confirmo. E automaticamente a minha reserva vai ser gerada no sistema. Mas aí você pode perguntar, mas Thalita, como é que eu faço para me saber tipo assim, qual a minha posição na fila, se tem muita gente esperando por esse livro, como é que eu faço para me saber que o material já está disponível para mim, né? E aí é o que eu vou mostrar agora. Eu volto lá no meu Pérgamo, certo? Na telazinha, no ambiente no seu perfil, né, do meu Pérgamo, e clico, ó, se vocês perceberem aqui, tem uma lupa e tem títulos reservados. Na própria página principal, eu já tenho a possibilidade de fazer essa consulta. E aí, eu reservei esse título, né, o que é a igreja. Aí, aqui eu sinalizei com o círculo a situação, aguardando. E a posição na fila é o quê? Esse usuário
fez a reserva, ele é o primeiro da fila. A partir do momento que a pessoa que está com material emprestado fizer a devolução, a situação aqui vai alterar e vai estar como disponível, aguardando, né, que o usuário possa pegar esse material, ok? E também tem um detalhe, o sistema, ele automaticamente, todas essas operações, é importante frisar, o sistema, ele envia um e-mail, né, para que confirme que aquela pessoa fez a renovação, a reserva, ok? Como eu já falei anteriormente, aí tem aqui uma caixinha, né? Cancelar, tá em vermelho. É importante, né? Só reforçando mais uma vez, que se você não tem mais interesse naquele material, né? E você faça esse cancelamento dessa reserva. Porque a ideia da biblioteca é o quê? Disponibilizar esses materiais para o máximo de pessoas possíveis, né? Então, se aquela pessoa reservou aquele material, é porque ela realmente está precisando. E se você não precisa mais daquele material, não necessita, você pode cancelar, ok? Pronto. E aí, quando a gente clica novamente, né, na aba empréstimo, e escolhe a opção histórico, a gente é remetido para essa nova tela, que é a tela do histórico. E aí, se vocês perceberem essa segunda setinha aqui, que eu coloquei, fala uma informação que eu também julgo muito importante para que os usuários entendam cada informação que está na tela, né? Aqui eu coloco a data inicial e a data final daquele material que eu quero recuperar. Aqui é o histórico, gente. Esse histórico é o quê? É o histórico de todos os materiais que eu peguei emprestado no meu perfil. Então, se eu coloquei, eu quero saber quais os livros que eu peguei no mês de maio de 2021. Então, eu vou colocar 1 do 5 de 2021 a 30, por exemplo, do 5 de 2021. Se você tiver pegado muitos livros, ele vai listar todos os livros que você pegou nesse mês. Ou eu posso também fazer uma busca desde o período que eu entrei na universidade. E aí, essa setinha, o que é que eu quero trazer aqui de informação que eu julgo importante? É que, assim, quando eu pego um material, né, o sistema, ele vai gerar a informação de devolução efetiva e devolução prevista. Se vocês perceberem, nos títulos, por exemplo, conservação de solo, né, tem uma devolução efetiva do dia 22 de 1 de 2021, conservação do solo, dia 21 de 1 de 2021, tem lá embaixo, o último, cultura, 31 de 7 de 2019, e aí, o primeiro, eu pulei de propósito, né, o primeiro não tem nenhuma informação, por quê? Porque efetivamente esse material ainda está, né, nessa simulação que eu fiz, ainda está efetivamente com o usuário. Ele deverá devolver no dia 29 de 6 de 2021. Se você olhar acima, tem uma caixinha mostrar, mas acima dessa caixinha tem devolver até 29 de 6 de 2021. E aí, como o prazo não se venceu, a pessoa não devolveu, não vai aparecer a informação. E o que é a devolução efetiva, gente? E a devolução prevista? A prevista é a devolução que o sistema dá. Por exemplo, eu peguei hoje, no dia 22 de 6 de 2021. Eu sou um aluno de graduação, né? Então, eu peguei hoje e deverei devolver daqui a 7 dias. Deverei devolver na próxima semana, na terça-feira, certo? Mas, efetivamente, eu posso devolver antes. Eu pegar aquele material para mim fazer minha pesquisa, mas em 3 dias eu resolvi minha vida, né? Não preciso mais daquele material, preciso pegar outros títulos, então eu devolvo para que eu devolva esse material, e aí a devolução efetiva aqui, ela vai aparecer, né? A devolução que eu fiz de fato. E a devolução prevista é o do sistema. Então, a efetiva é o que eu devolvi de fato, e a prevista é o que o sistema dá, que é aqueles 7 dias que eu tenho, se eu for aluno de graduação, é óbvio, né? E aí, é importante dizer, né, que assim, quando você devolve depois do prazo, o sistema, ele gera uma penalidade.
certo? Se eu devolvo efetivamente antes do prazo, eu não vou ter problema, mas se eu devolvo efetivamente depois do prazo, eu vou ter problema. E é o que eu vou falar agora. Pronto. Quando eu clico em empréstimo, eu quero saber se eu tenho algum afastamento, se eu tenho alguma penalidade, né? Alguma pendência com a biblioteca. Onde é que eu vou? Eu vou em empréstimo, afastamento. Então, existem 3 tipos de afastamento, que é o afastamento automático, o afastamento aplicado pelo bibliotecário e o afastamento pela emissão de nada consta. O automático é aquele que o sistema gera, ou seja, o usuário pegou o material, ele tem até 7 dias para devolver, não devolveu no prazo, o sistema vai bloquear esse usuário, porque ele não devolveu no prazo, certo? E aí, eu queria aproveitar o momento, inclusive, para reforçar, né, já que esse momento não deixa de ser um momento para educar os nossos usuários, né? A Unilab, quando a Unilab foi implantada, apenas quando a biblioteca começou a ter as suas atividades, não existia essa questão da multa, né? Nas outras bibliotecas, em outras instituições, eles são cobrados, os usuários que atrasam determinado material, eles são cobrados um valor específico. Então, cada dia de atraso, ele vai acumulando aquele valor em dinheiro, né? No nosso caso, ele é uma penalidade, uma multa, digamos assim, social. Ele gera um afastamento, ou seja, ele bloqueia aquele usuário para que aquele usuário não pegue mais material enquanto ele não solucione, né, as pendências dele com a biblioteca. Então, esse primeiro afastamento é o afastamento automático gerado pelo sistema quando não ocorre a devolução no prazo. E aí, tem o afastamento aplicado pelo bibliotecário, eu até coloquei aqui um círculo bem grande, né, e aparece aqui a data inicial e final, e coloquei como se fosse fiz um teste, né, coloquei um motivo. Digamos que um usuário, ele vai até a biblioteca e ele é indelicado, é intransigente, faz alguma coisa em relação ao atendente, né, que gere um constrangimento, que traga uma situação de mal-estar. O bibliotecário, ele pode, sim, por exemplo, eu coloquei aqui o motivo, indisciplina na biblioteca, né, desacatou, fez alguma coisa que traga algum dano, prejuízo para alguém, ou dano ao patrimônio, o bibliotecário ele tem essa possibilidade de gerar, sim, um afastamento. Então, esse afastamento é aplicado pelo bibliotecário, né? E ele pode afastar aquele usuário, conforme ele achar que deva afastar ou não, mediante a situação também, né? Claro. E aí, o último é a emissão de nada consta. Para os usuários novatos, eles não vão, pelo menos assim, no primeiro semestre, utilizar não vão utilizar não vai ter esse afastamento, né? Porque pressupõe que ele entrou na universidade e ele vai cumprir aquele primeiro semestre. Caso no semestre seguinte ele queira trancar, né, o curso, voltar depois, para que ele tranque aquele curso, ele precisa ter um comprovante da biblioteca de que ele não tem nenhuma pendência. Ou seja, que pendências pode ser? Pendência de material, né? Porque aquele usuário, se ele sair da instituição e não houver esse controle, a gente vai perder, né? Não vai ter o controle do acervo. Aquele usuário pode ficar com o livro da biblioteca por muito tempo e, quer queira, quer não, é um prejuízo, né? Porque o material que está na biblioteca, ele é de uso coletivo, de todos os usuários, ele não é um material particular para um aluno específico, um usuário específico. Então, esses são os 3 tipos de penalidade. E aí é importante dizer que a emissão do nada consta, geralmente, ela ocorre no final do curso, quando as pessoas vão colar grau. Então, eu só vou solicitar a emissão do nada consta quando, e consulto o meu tipo de afastamento, quando eu vou colar grau. Então, se eu vou colar grau, eu vou solicitar o meu certificado para que eu possa apresentar à coordenação todos os documentos. Um dos documentos que é exigido é a emissão do nada consta. E a emissão do nada consta é justamente um documento que está atestando que aquele usuário não possui nenhuma pendência com a biblioteca.
E aí, gente, só mais um detalhe em relação ao afastamento. Nesse período de pandemia, né, eu acho que eu vi uma pergunta relacionada a isso. Nesse período de pandemia, porventura algum usuário perdeu o prazo, não renovou, ou na época que ele renovou a gente não tinha aumentado o prazo de renovações, e ele está com, digamos assim, afastado, né? Aparece a informação de que ele está bloqueado, ele não pode pegar emprestado. Como a gente não está atendendo, né? Se é um usuário comum, e ele não vai colar grau, se é um usuário comum, ele vai ter esse afastamento no retorno das atividades da biblioteca, vai ser retirado esse afastamento. E mesmo aquele que vai colar grau, se ele ficou afastado porque ele está com material, ele pode, né, acertar com a biblioteca um dia para estar deixando aquele material, para estar devolvendo aquele material, e será retirado o afastamento dele e será também emitido o nada consta, para que esse usuário possa colar grau, certo? E aí, eu trago aqui também, né, tem a aba, novamente, empréstimo, declaração de nada consta, que é o que eu falei, que é um dos tipos de afastamento, né? Essa declaração de nada consta é o que eu disse, né? É uma declaração que vai dizer que você não tem nenhuma pendência com a biblioteca. E aí, aqui eu fiz uma simulaçãozinha que diz assim, impressão cancelada, usuário possui empréstimos pendentes. Então, se o usuário tem empréstimo pendente com a biblioteca, ele não vai conseguir gerar o nada consta. A gente, no caso eu, né, que gerencio o sistema, a gente está tentando ver com a empresa que fornece o sistema para disponibilizar essa declaração de nada consta pelo meu pérgono. A priori, a gente está tendo algumas dificuldades, ainda não conseguiu disponibilizar. Então, como é que funciona hoje em dia essa solicitação? Essa solicitação é enviada por e-mail, o usuário diz, olha, eu preciso da declaração do nada consta, porque eu vou colar grau. E aí, a biblioteca verifica se ele tem pendência ou não. Não havendo pendência, eles já emitem e enviam novamente o arquivo em PDF dessa declaração, informando que não tem nenhuma pendência com a biblioteca, não tem nenhum material emprestado. E aí eu vou correr aqui um pouquinho, né? Tem, se a gente for ver aqui, em serviços, no caso, nessa aba perfil de interesse, área de interesse, eu vou ter aqui, nessa aba, a possibilidade, isso é uma ferramenta que o sistema me dá, de indicar, né, para o sistema, quais são os assuntos, quais são os materiais que, porventura, eu quero ser informado quando chegar na biblioteca. É o que a gente chama, na biblioteconomia, de disseminação seletiva da informação. Então, eu, enquanto usuário, eu tenho a possibilidade de ser informado pela biblioteca, né, dos títulos que, porventura, serão cadastrados, serão catalogados e que são da minha área de interesse. Eu estou querendo já me preparando, né, para fazer a minha monografia, e aí, digamos que eu sou aluno de enfermagem, e eu vou trabalhar o assunto do aleitamento materno. Então, eu tenho a possibilidade de clicar aqui em perfil de interesse, área de interesse, e incluir o assunto, né, os assuntos que, porventura, eu tenho interesse que a biblioteca me informe, toda vida que entrar um material novo, de que tem aquele livro, aquela obra, né? E aí, quando eu clico, né, em perfil de interesse, área de interesse, se vocês perceberem essa segunda setinha em vermelho, tem uma caixinha, né? Do lado esquerdo tem tipo de pesquisa, e aí quando eu clico nessa caixinha, tem área de conhecimento, autores e assunto. Eu posso escolher aqui uma dessas opções e estar cadastrando. Eu posso cadastrar, por exemplo, um autor que eu acho que é relevante para mim, né? Que eu tenha ciência de que aquele material existe na biblioteca, então sempre que for catalogado aquele material e que entrar no meu catálogo, eu vou estar sendo sinalizado. E aí, se vocês perceberem logo abaixo, eu escolhi aqui a opção assunto, né? Então, aqui, ó, visualizar itens por. Logo abaixo, eu tenho uma série de assuntos. Esse usuário, ele selecionou, o perfil de interesse dele é o quê? Ele quer sempre ser informado quando a biblioteca cadastrar algum material que seja de literatura americana, literatura brasileira,
literatura inglesa, né? Literatura inglesa, bibliografias, administração pública, e lá no finalzinho, não sei se vocês estão conseguindo perceber, lá no finalzinho das minhas opções, eu tenho o chavenato. Eu escolhi, né, o chavenato. Então, toda vida que a biblioteca cadastrar alguma obra que é do chavenato, independente do assunto, eu vou estar sendo sinalizada. E aí, do meu lado direito, tem a informação aqui, receber, e tem a informação excluir. Eu posso estar modificando esse meu perfil de interesse conforme esse interesse vai se modificando. Então, eu posso estar excluindo isso aqui. Então, isso aqui, digamos que era meu perfil de interesse no início, né? Eu não preciso colocar aqui no meu perfil de interesse, gente, somente os livros da área que eu faço o curso, não, viu? Pode ser qualquer assunto, né? Se tiver aquele assunto, aquela obra na biblioteca, ele vai aparecer aqui, ó. Eu acho que eu esqueci de falar um detalhe. Aqui do lado da seta, do lado esquerdo tem tipo de pesquisa e tem logo abaixo descrição. Essa descrição é justamente o assunto. Eu vou, né, digitar o assunto. E aí, como eu falei, né, o meu perfil de interesse, ele pode estar mudando, mediante o tempo vai passando, né, e o meu interesse pode estar mudando. E eu posso receber esses alertas sempre, eu posso receber mensal, posso receber a cada 3 meses, e aí, se eu quiser modificar esse período de envio, eu clico aqui nessa parte aqui que tem receber, tem a caixinha, né, com a setinha para baixo, e aí tem sempre. Todos esse usuário, ele quer receber sempre que entrar algum título relacionado a esses assuntos ou a esse autor, ele marcou sempre, ok? Aí, outra ferramenta interessante é eu ir em perfil de interesse, na aba checar títulos. Toda vida que lá no meu setor eu cadastrar as obras, e pode ser de assuntos diversos, eu cadastro enfermagem, depois eu cadastro algum de cálculo, eu cadastro algum livro de literatura, enfim, todos os livros que eu cadastrar, o usuário ele pode estar fazendo essa checagem dos títulos que entraram no acervo nessa abazinha aqui, viu? Como nos últimos 30 dias não entrou nenhum material, porque ele faz ele traz essa informação sempre dos últimos 30 dias, então aqui não vai aparecer nenhum, obviamente, né? Mas quando houver o cadastro desse material, vai aparecer. E aí, uma coisa aqui importante, que eu clico novamente em perfil de interesse, plano de ensino, gente. O que é o plano de ensino? O plano de ensino é o PPC, ou seja, é o programa do curso, né? Onde traz todas as disciplinas, onde traz as bibliografias básicas e complementar. Esse plano de ensino, ele só vai estar disponível se aquele curso tiver o plano de ensino cadastrado no sistema, né? Pode ser que, eventualmente, algum curso ainda não esteja cadastrado, por exemplo, todas as disciplinas, só as disciplinas do semestre iniciais, ou até está cadastrado, né? Mas ele não está atualizado ainda. A gente já entrou em contato, né, com a Nelita, que é do setor de aquisição, para estar atualizando essas informações a posteriori. Mas aqui eu trouxe uma simulação e vou dizer por que isso aqui, essa ferramenta é importante para vocês, certo? Eu coloquei aqui, fiz uma simulação, que esse usuário, ele é do curso de agronomia, então, ele tem vínculo com o curso de agronomia, aí aparece aqui o curso, o ano é o ano de cadastro daquele PPC, certo? Esse é de 2016, o semestre e o período. Eu quero saber, né, eu sou aluno do primeiro semestre, eu quero saber quais são as disciplinas que eu vou estar estudando e quais as bibliografias dessa disciplina. E aí, se vocês perceberem, eu usei o filtro, né, escolhi o semestre, o ano, vinculei o curso, né, que eu estou matriculado, e aí eu clico em mostrar. Quando eu clico em mostrar, logo abaixo vai aparecer as disciplinas, aparece o nome da biblioteca onde esse curso fica, né? E se você perceber, do lado direito da tela, né, tem número de vagas 50. Então, a entrada dos alunos de agronomia
são 50 a cada semestre. E aí, logo abaixo do nome Biblioteca Campos de Auroras, vai aparecer todas as disciplinas listadas, certo? E aí, sim, Thalita, mas e aí? Beleza, aparece a lista das disciplinas. O interessante vai ser agora, que é o que eu vou mostrar para vocês. Pronto. E vou dizer qual a importância disso, né? Quando eu escolho a disciplina, no caso aqui, se vocês perceberem nessa segunda setinha, é a disciplina Práticas Agrícolas 1. Quando eu clico em cima, ele vai me trazer todo o referencial, né, da bibliografia básica e complementar, que vai estar sendo ministrada naquela disciplina. Pode acontecer, gente, de o professor utilizar alguma bibliografia extra que não está cadastrado aqui. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque, às vezes, o professor, ele, digamos, publicou um livro, ele quer utilizar o livro dele na disciplina, mas não foi informada a coordenação, não foi informada a biblioteca, então esse dado não vai estar atualizado. Mas, mesmo assim, aqui você tem noção de títulos que podem estar lhe auxiliando nessa disciplina, né? E aí, o que é que ocorre? Se vocês forem perceber, do outro lado, do lado direito, tem assim, lá no finalzinho, né? Total de exemplares. Então, para esse primeiro exemplar aqui, desse título, Agroecologia, a dinâmica produtiva da agricultura sustentável, ele tem apenas 4 exemplares. Imagine que esse título tem apenas 4 exemplares. É uma bibliografia básica. E o número de vagas é 50. A briga, gente, vai ser grande, né? É pouco livro para muita gente, certo? Então, ó, o segundo, né, também é básica, e são 20 exemplares. Então, aqui já melhorou um pouco, né? E aí, o que é que acontece? Quando, digamos, eu sou aluno do primeiro semestre, no próximo semestre eu quero ser um aluno dedicado, eu quero me antecipar. Então, o que é que eu faço? Eu posso estar consultando aqui, vendo quais são os títulos que vão ser abordados na disciplina, quantos exemplares tem, e quando começar o semestre, vou lá na biblioteca, já sei qual é o título que eu quero, né? Já sei quantos exemplares tem e já me antecipo. E quer queira, quer não, é uma vantagem, digamos assim, né? Que você tem em relação aos outros usuários que não tiveram essa preocupação, esse cuidado, né, de estudar antes, de pesquisar qual a bibliografia que vai ser ministrada no próximo semestre. E aí, aqui, por fim, a gente tem, eu trouxe aqui a parte de dados pessoais. Se vocês perceberem, eu falei do empréstimo, renovação, reserva, falei do histórico, falei do afastamento, falei do nada consta, falei de perfil de interesse, né, na aba perfil de interesse. Aí, logo abaixo de perfil de interesse, tem a palavra solicitações, aquisições, comentários e base de dados. Essas 4 opções a gente ainda não tem disponível, né, nesse ambiente Meu Pérgamo. É um serviço que a gente ainda não tem disponibilizado. No futuro, quem sabe, né, a gente pode estar disponibilizando esses outros serviços, certo? Então, eu vou pular já para a parte de dados pessoais. Os dados pessoais, gente, não tem mistério. Aqui vai estar os seus dados. Mas por que eu quis trazer essa tela para vocês? E justamente para trazer uma informação que eu também julgo como importante, que acontece muito, né? Por exemplo, quando vocês vão entrar na universidade, vocês se cadastram no SIGA-A. Alguns não completam as informações, não colocam o endereço, né? Às vezes até colocam o e-mail, só que com o tempo, ele muda o e-mail, certo? Ele mudou o e-mail dele, que ele recebe que ele, né, controla todas as questões de recebimento de material da universidade, enfim. E aí, se esse e-mail não está atualizado aqui na página da biblioteca, o que vai acontecer? Toda vida que o meu usuário fizer uma renovação, uma reserva, qualquer coisa que tenha a ver com o Meu Pérgamo, e que seja necessário o envio de e-mail, né, o recebimento de um comprovante de empréstimo, porque quando você faz um empréstimo, ainda que seja fisicamente, você recebe no seu e-mail aquele comprovante, certo? Se esse e-mail não está atualizado, nunca vou ser informado. Uma coisa legal do Pérgamo também é que ele sempre manda por e-mail e também
muitas das vezes sinaliza para o nosso usuário quando está perto de vencer aquele material. Então, quando está perto de vencer, digamos, 2 dias antes de vencer o prazo daquele material, você é alertado pelo sistema. Você recebe um e-mail, que é um e-mail automático e padrão, né? Informando que você o seu livro, o seu material está prestes a se vencer o prazo. E aí, você pode renovar, você pode devolver, enfim, dependendo da sua necessidade, é que você vai gerenciar essa questão. E aí, a nossa segunda parte, né, que é a do catálogo online, eu me detive mais na primeira parte, porque eu acho que é uma das mais importantes, principalmente para quem está ingressando, para saber que existe isso, embora que, como a gente ainda não retornou para a universidade, não retomou o empréstimo, essa informação, no primeiro momento, para os alunos novatos, não vai ter, eles não vão utilizar ainda, provavelmente, o meu pérgamo, né? Mas é importante ele já saber que existe o meu pérgamo para que, quando começam os empréstimos, ele possa fazer esse controle, né? No futuro, ninguém ainda sabe quando, mas no futuro, quando houver empréstimo, muito provavelmente, pode ser que o empréstimo aconteça por agendamento, né? Então, isso pode ser feito também pelo meu pérgamo. E aí, o catálogo online é a nossa segunda parte, né? Eu vou me deter em algumas coisas. Aqui eu não vou me aprofundar muito, mas eu queria trazer algumas ferramentas que eu acho importante vocês saberem, certo? Aí, aqui a gente tem a tela novamente, da pesquisa geral do nosso catálogo online, né? E temos aqui a setinha em vermelho, que tem aqui, busca por livre, assunto, título, assunto, autor e livre. Eu escolhi livre para mostrar uma coisa importante, principalmente para os usuários que estão ingressando agora na biblioteca. E aí, digamos que eu queira pesquisar, né, materiais, todos os materiais da biblioteca que falem sobre o assunto administração. Só que a administração, gente, a palavra administração em si é uma palavra muito abrangente. E digamos que eu fiz a busca livre. Então, tudo que tiver na biblioteca, quer seja título, quer seja cadastrado o assunto como administração, qualquer campo, né, da catalogação daquele material que indique a palavra administração, ele vai me recuperar. Então, tudo que tiver administração, em qualquer contexto, ele vai recuperar. Se eu quero uma pesquisa mais ampla, eu quero saber tudo que a biblioteca tem sobre administração, essa pesquisa é uma pesquisa interessante. E aí, eu trouxe aqui 2 exemplozinhos para ilustrar isso para vocês. Por exemplo, tem aqui a administração de materiais, enfoque prático, né, do autor, se vocês verem logo abaixo, tem Viana, João José, e eu tenho a segunda setinha, o título, Administração de Medicamentos na Enfermagem, né, desse segundo autor, que eu não sei nominar o sobrenome dele, mas deve ser estrangeiro. E aí, o que é que acontece? Se vocês perceberem, olha só que coisa interessante. Eu quero tudo sobre a administração, então ele vai me trazer tudo mesmo. Vai me trazer teoria geral da administração, vai me trazer administração no contexto da administração de materiais, vai me trazer administração no contexto da administração de medicamentos na enfermagem, ou seja, é um assunto muito específico. Esse livro aqui pode ser interessante para alguém da enfermagem, que esteja tratando das questões de administração, mas no contexto dos medicamentos, e no contexto especificamente da enfermagem, né? Não vai servir para quem, por exemplo, é do curso de administração pública e que está, porventura, querendo material sobre a teoria geral da administração, né? Mas para quem é da enfermagem, vai ser provavelmente relevante, né? Então, a busca livre, ela tem uma possibilidade maior. Ele lhe diz o que é que você tem, né, no acervo, de maneira mais ampla. E aí, aqui eu trouxe, só para ilustrar, né, rapidamente, eu posso fazer a pesquisa pelo autor, da mesma forma pelo título, coloco aqui, né, sempre o sobrenome, no caso aqui, Paulo Freire, Freire, vírgula, Paulo. E aí, tudo que eu tiver de Paulo Freire, ele vai me reparar, ele vai listar, né? Se vocês perceberem, logo abaixo, onde tem as imagens de cada obra, acima, em azul, tem resultados 24. Então, o sistema ele vai dizer quantos títulos de Paulo Freire eu tenho.
ok? Só avançando mais um pouco. Eu selecionei aqui em vermelho. Vocês... Pode falar. Se não for te atrapalhar muito, né, e já atrapalhando, tem como Pronto. tu deixar a tela inteira, a Sim, tela completa aqui, porque aí fica melhor. Dá para ver agora? Dá, mas tá bom, melhorou. Pronto. Obrigado. Pronto. E aí aqui eu fiz a busca, né, pelo autor. E aí, nesse mesmo resultado, eu queria trazer novamente algumas informações que eu julgo importante e relevante, certo? Para apresentar para vocês. Que logo abaixo do título, né, desse primeiro título que o catálogo me traz como resultado, né, que é Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, abaixo dessa informação eu vou ter o número de chamada, e mais abaixo, em laranja, eu vou ter a informação que eu já até apresentei anteriormente, de exemplares. Eu vou mostrar novamente a segunda tela, para que vocês percebam algo que talvez não ficou muito nítido na anterior, quando eu fui fazer a questão da reserva, certo? Deixa eu só diminuir aqui e tentar passar. Pronto. Pronto. Aqui, eu trouxe essa tela só para ilustrar, novamente, apesar de que eu já mostrei, né, anteriormente. Ele vai trazer o nome da biblioteca, o número de chamada, né? E aí, o tipo de empréstimo, se você perceber, tem aqui, no primeiro exemplar, do lado esquerdo, tem exemplar 1, tipo de empréstimo, uso exclusivo da biblioteca, localização disponível no acervo. Ou seja, disponível no acervo indica que todos esses exemplares desse título aqui, eles estão fisicamente lá na biblioteca, eu posso pegar emprestado. E a informação nova que eu gostaria de trazer é justamente o quê? Uso exclusivo na biblioteca. Esse material, eu não sei, mas deve ser 10 exemplares. Eu acho que, não, 14 exemplares disponíveis no acervo. E aí, digamos que todos esses 14 exemplares, na verdade, 13, né? 13 estejam emprestados. Sempre o primeiro exemplar, ele é de uso exclusivo da biblioteca, ele não sai da biblioteca. Por quê, Thalita? Por quê? Porque o que acontece? A ideia é justamente democratizar a informação. É que mais pessoas, né, acessem aqueles materiais. Então, para possibilitar que aqueles que não podem pegar aquele material tenham acesso àquele livro, àquele título, àquela obra, a gente sempre deixa o primeiro exemplar como uso exclusivo da biblioteca. Então, aquele usuário que não conseguiu pegar emprestado, mas ele precisa muito estudar, ele vai até a biblioteca, ele pode tirar xerox do capítulo, ele pode estudar com o livro lá, né? E aí, sempre o primeiro exemplar é de uso exclusivo da biblioteca, certo? Pronto. Deixa eu só voltar aqui um pouco a tela. E aí, do lado de exemplares, nesse ciclo, a gente tem a informação referência, certo? O que é essa, digamos assim, essa abazinha com o nome referência? Aqui, eu tenho a possibilidade, né, de ter a referência desse material, certo? E aí, quando eu clico, o sistema vai me remeter para uma outra tela, detalhando toda a referência desse material. Deixa eu passar, diminuir aqui de novo. Passar aqui. Pronto, cliquei lá em referência, o sistema vai me trazer, né, deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Pronto. Ele vai me trazer a referência, eu fiz uma pesquisa aqui, fiz um teste, né, com o título Circuitos Elétricos, e aí o sistema, ele também me dá a referência desse material. Ah, tá, então, mas sim, qual a serventia, qual o objetivo disso, né? Quando você faz pesquisa, né, se você vai fazer algum trabalho, e fez a pesquisa e utilizou algum material da biblioteca, aqui eu já tenho a possibilidade, mesmo que eu não saiba nem como é que faz para referenciar esse livro, eu tenho a possibilidade de copiar, né, essa referência e ela vai aparecer conforme os padrões da ABNT. Então, eu referencio o meu trabalho, se eu utilizei uma obra da biblioteca, né, eu tenho como ter essa informação
e sabendo que vai ser informação segura, né? Porque ele vai estar no padrão da ABNT, certo? E aí, aqui também, ainda no catálogo online, permanecendo ainda na parte do mesmo título, né, do Paulo Freire, abaixo eu mostrei, né, só exemplares de referência, marque. Eu não vou entrar em detalhes porque é uma parte mesmo mais técnica dos dados da obra, né? Reserva eu já falei, e aí eu gostaria agora de falar especificamente da sexta, né? Que eu estou vendo que está marcado, a primeira abazinha em azul é os resultados daquela pesquisa que eu fiz, né? E eu tenho aqui a sexta. O que é a sexta? Essa funcionalidade no meu catálogo. Vou mostrar agora. Pronto. O que é a sexta? Eu não quero ficar copiando e colando as referências, fazendo a busca, copiando e colando. Eu posso colocar todas as minhas buscas, todos os meus resultados, por exemplo, das referências, né? Todas as referências, naquele material que eu consultei, eu posso colocar, selecionar, na verdade, né? Todo aquele resultado, eu vou utilizar aqueles materiais todos, para minha pesquisa, para o meu trabalho, todos os livros do Chavenato, todos os livros, por exemplo, que falam sobre circuito elétrico, né? Então, todos os que eu julguei importante para mim, eu vou lá naquela tela anterior, marco. Opa, peraí. Vocês perceberem, abaixo de resultado vem a foto, né? Não dá para perceber aqui muito bem, mas tem o número 1 e uma caixinha. E abaixo, no segundo título, tem o número 2 e uma caixinha. Eu vou selecionando todos aqueles títulos que eu acho que pode ser interessante para mim, tá certo? Deixa eu passar aqui adiante. E quando eu seleciono lá, ele vai me listar aqui. Se vocês perceberem, no final da tela, né, ó, quando eu selecionei, ele vem para essa, e clico em sexta, ele vem para essa tela, ok? E aí, eu posso clicar em referência, e nessa segunda setinha aqui, onde tem a informação enviar e-mail, eu posso colocar o meu e-mail, eu posso colocar o assunto e colocar a mensagem, né? Referências bibliográficas para trabalho de conclusão de curso, né? Referências bibliográficas sobre aleitamento materno, por exemplo, né? E aí, quando eu clico em enviar, o sistema ele vai me enviar essa informação de todas essas referências, né, para o meu e-mail, que é o que eu vou mostrar agora. E aí eu posso também, por exemplo, a gente, só voltando um pouco, tem aqui essa primeira seta, do lado esquerdo, formato de lista, referência, dados do acervo. Se eu quiser alguma informação a mais daquela obra, dados do acervo, por exemplo, a biblioteca, qual a classificação, né? Eu posso também estar enviando, selecionando dados do acervo e enviando essas informações para o meu e-mail, ok? Aqui eu vou mostrar, na próxima tela, já estou quase concluindo, o e-mail, né? Foi o e-mail que veio para mim, aqui eu fiz uma outra simulação, outra busca, e aí eu coloquei aqui, né, um assunto, referências de material da biblioteca para trabalho acadêmico. Então, ele vai me listar todas as referências que eu solicitei, ele vai me listar e vai me enviar por e-mail, certo? Da mesma forma, se eu selecionar lá dados do acervo e clicar em enviar para o e-mail, ele vai me enviar também. E, por fim, para concluir, né, eu trouxe essa funcionalidade porque eu acho importante em algumas situações. A gente tem, deixa eu aumentar aqui, para vocês perceberem. Né? Eu coloquei aqui, na pesquisa geral, a menina que roubava livros. Coloquei o título, né, que eu desejo, e cliquei em pesquisar. E aí me trouxe, cliquei em livraria, né, na aba livraria, eu falei anteriormente de sexta, agora eu vou falar de livraria. E aí, quando eu cliquei em livraria, o sistema, ele me gerou um resultado, certo? Deixa eu diminuir aqui agora só um pouco para mostrar a tela toda. Se vocês perceberem, do lado direito, eu vou ter Livraria Curitiba e o preço, né? O Pergamo, ele tem uma parceria com algumas livrarias, e aí eu posso estar consultando algumas obras, certo? Alguns títulos. Se esses títulos for dessas livrarias que eles têm parceria, vai estar aparecendo para mim aqui o resultado da livraria, né? Do preço daquele material. E por que eu achei interessante trazer essa informação? Acontece muito, gente, às vezes dos nossos usuários perder ou danificar algum material. Às vezes não é nem
por culpa do usuário, mas acontece alguma situação, ou sofreu um assalto, né, aquele material foi também extraviado, então ele precisa repor esse material. E aí, ele pode estar indo aqui consultando, né, ele vai ter que repor, ele vai ter que trazer aquele mesmo título para a biblioteca, e ele pode estar fazendo essa consulta aqui para ter uma base, por exemplo, de preço, né? É óbvio que se ele perder, extraviou determinado material, ele vai ter que repor similarmente àquele que a gente tinha na mesma edição, né? O mesmo título e tal. Então, aqui é uma forma de a gente fazer uma consulta, né? E ter uma base para saber se eu compro num desses sites, né? Ou se eu compro em outro. Não é obrigatório, obviamente, claro, comprar nesse site. Aí, do lado, essas caixinhas verdes, né? Diz assim, site da loja. Site da loja. Eu posso clicar aí, que vai estar me remetendo para a página da loja, né? Que a maioria tem, né, a venda online, certo? E aí, para finalizar, que eu já extrapolei meu tempo, eu queria deixar aqui uma frase, né? Muito mais que um depósito de livros, uma biblioteca alimenta o conhecimento, que, por sua vez, incita a imaginação e nos leva ao infinito. Rafael Cândido, obrigada pela atenção. Espero ter esclarecido algumas das dúvidas, né, que vocês me fizeram quando se inscreveram, né? Se porventura eu esqueci de alguma coisa e foi colocado também alguma pergunta aí já no chat, eu já me disponho para responder, esclarecer qualquer dúvida. Olá, Thalita. Olá. No momento tem duas perguntinhas do chat. Tá. A primeira pergunta é do Sana. Ele diz: se a data de devolução do material coincidir com o feriado, o estudante pode sofrer penalidades? Pronto. Não, ele não vai coincidir porque, assim, não é para coincidir, né? No sistema a gente tem um calendário onde a gente pode estar agendando esses feriados. Mas se, porventura, né, a gente, foi erro da biblioteca, às vezes não precisa nem ser feriado. Às vezes acontecem situações, por exemplo, de detetização. Aquela biblioteca já programou todo o calendário de feriado no sistema, certo? Então, o bibliotecário vai lá, marca os feriados no sistema, né? Se ele marcou o feriado, automaticamente o sistema, ele não vai jogar a data de devolução para o feriado, mas caso aconteça, né, ou caso o bibliotecário esqueça de sinalizar, ou foi de última hora, foi agendada uma detetização para a biblioteca, e aí a devolução deveria acontecer para aquela data, sempre, né, os nossos bibliotecários que trabalham nas bibliotecas, eles sabem disso, e, enfim, todos, né, todos nós retiramos a penalidade. O sistema, ele vai gerar, provavelmente, a penalidade, né, se não tiver sido sinalizado no sistema, e, havendo aquela penalidade, e foi por questões que nem agora, né, tem pessoas que estão com penalidade de afastamento, tá com, sei lá, 100 dias de afastado, porque não porque ele quis, ele até queria ter devolvido o material, mas a gente está numa pandemia. Então, no retorno das atividades, né, que ele for devolver esse material, a gente vai estar retirando esse afastamento. E se for numa situação assim, né, era um feriado e, porventura, o sistema botou a devolução para essa data, sempre nós, bibliotecários, a gente retira os afastamentos. A gente só não retira quando não é feriado, o usuário é sinalizado, né, a data de devolução, e mesmo que ele não seja sinalizado, porventura aconteça algum problema no sistema, mas ele pode consultar no meu Pérgamo, qual é a data de devolução do material dele, viu? Então, assim, nesses casos, é retirado o afastamento. Não sendo nesses casos, aí ele tem que cumprir a penalidade do afastamento. Outra pergunta? Pronto, a segunda pergunta é da Marta. Existe alguma contingência em que seja necessário refazer o cadastro de usuário? Refazer o cadastro? Bom, na verdade, a gente não refaz o cadastro, a gente migra esses dados do SIGA, mas se porventura o usuário
não informou as informações lá no SIGA, e ele, né, agora, poxa vida, eu vi agora que é importante, é relevante, né, eu ter esses dados, porque, principalmente para a biblioteca, ele pode sinalizar, né, geralmente, quando a biblioteca está funcionando, ele diz, olha, eu preciso atualizar o meu e-mail. Então, ele informa a biblioteca, existem os e-mails das bibliotecas, né, você informa para a biblioteca que você está vinculado, e aí, os nossos colaboradores podem estar fazendo essa atualização do cadastro, viu? Você pode sinalizar que quer atualizar esse cadastro, certo? Mas, inicialmente, esses dados vêm do SIGA. Então, o que você cadastrou lá vai estar na nossa base, no Pérgamo, certo? Mais alguma dúvida? Espero ter... No momento, tem só essas duas perguntinhas mesmo, viu, no chat. Pois então, a gente encerra aqui, eu passo a palavra para o Gleidson. A Mônica quer falar. Pode falar, Mônica. Boa tarde a todos. Complementar aí o que eu esqueci. Então, tá me ouvindo? Sim. Só uma observação, que a Thalita colocou um exemplo do João e da Maria, lembram, né? Mas é interessante, assim, que quando vocês entregam o material, os nossos colaboradores do atendimento, eles dá para saber se o livro é não, né, daquele usuário. Então, no ato, ele já informa a você que o livro não é seu, que o livro foi trocado, até porque a gente tem um conhecimento, né? Alguns que dividem, né, a mesma casa. Infelizmente, acontece essas trocas. Né? Mas também acontece, dependendo do horário que você vai à biblioteca, tem um número, né, maior de atendimento, a gente acaba, né, acontece de passar, como um ditado popular, passar batido. Né? Mas isso é muito raro, porque eles têm como saber, na hora do registro do material, se o livro é seu ou não, certo? Uma outra colocação, essa última pergunta que a Thalita respondeu, é muito importante que você informe a biblioteca que trocou o seu e-mail, você fez um outro e-mail. Porque a gente está fazendo um mapeamento agora, tanto com o Pérgamo, com o SIGA, e a gente observa que tem e-mails diferentes. O SIGA é um, e para o Pérgamo é outro. Então, mesmo nesse tempo, né, de pandemia, se você alterou, se você trocou o seu e-mail, comunique à biblioteca, né, bote lá, faça um e-mail daqui onde você pegou o livro, se for de Aurora, se for de Palmares, comunique às bibliotecas para a gente fazer essa alteração no nosso sistema. É muito importante, né, essas observações. Só isso, Thalita. A Elka disse que uma pessoa levantou a mão. Se a pessoa quiser falar, ou colocar no chat a pergunta. Eu não vi o nome da pessoa. Tu viu, Elka? Sabe quem é? Eu não consegui identificar. E assim, só... Pronto, pode falar. Pronto, era uma pergunta era uma pergunta aqui no chat da Cauanda, só que o Gleidson já respondeu aqui, sinalizou com a resposta, viu? Pronto. Só reforçando o que a Mônica falou, a história da Mariazinha e do Joãozinho, né? É óbvio que, assim, com o tempo, os nossos colaboradores, eles já vão conhecendo os usuários que frequentam bastante a biblioteca, né? E ele vai ver, né? Na hora que aparece na tela lá, ele vai ver. Mas pode ser que, eventualmente, como ela disse, passe batido. Então, assim, é importante que vocês já vão tendo esse cuidado, né? Cuidado com um material que não é de particular do usuário, é de todos, né? De uma coletividade, né? Então, a nossa ideia aqui com a apresentação é justamente conscientizar os nossos usuários dos seus deveres, né? Porque às vezes a gente quer ter muitos direitos, mas esquece dessa parte dos deveres, né? Então, se eu ando, digamos assim, corretinho, eu não vou ter nenhum problema de afastamento, de nenhuma penalidade, né? E acho que um usuário
uma pessoa colocou em relação à questão desses materiais que estão atrasados, né? Só reforçando, todo material que esteja com algum usuário agora, com algum aluno, né? E que já tenha algum afastamento, eles vão ser retirados desse afastamento no retorno das atividades, né? A Mônica até falou, a gente vai programar uma devolução, né, de materiais, mas aí vocês vão estar sendo comunicados por e-mail, né, pelos diversos canais da biblioteca. A Marta colocou aqui, em caso de... fugiu, peraí, deixa eu olhar aqui. Em caso de apenas um exemplar disponível, é possível fazer o escaneamento deste exemplar por meio do pérgamo? O escaneamento por meio do pérgamo, não. Não, isso não é possível, porque tem que ter o material físico, né? E essa informação, a não ser que, e aí, assim, são uma questão nova, né? Porque a gente tem que ter a preocupação com os direitos autorais, certo? A gente, quando vai fazer a xerox de um material, né? Tem até um certo limite para estar fazendo essa cópia, né? Então, normalmente, isso não é possível, né? Mas acontece de algum usuário precisar tirar xerox, então ele pega, emprestado temporariamente, tira a xerox e depois devolve, né? Mas isso, agora nesse contexto de pandemia, para que seja escaneado, não. Não sei se o Gleidson quer falar alguma coisa. E aí, gente, eu já encerro, né? Se ninguém tiver mais, encerrar minha participação, no caso ninguém tenha nenhuma dúvida a mais. E passo a palavra para o Gleidson. Só fazer uma observação para os usuários presentes nessa reunião, que após a pandemia, a gente tem uma resolução aprovada no Consune, onde a gente vai dar a possibilidade daquele usuário que estiver em atraso, né, de livros, né, isso pós-pandemia, esses atrasos não tem nada a ver com esse momento que a gente está passando, né, mas quando a gente voltar ao funcionamento das bibliotecas normalmente, que a gente iniciar os nossos serviços de empréstimo domiciliares, a gente vai estar trazendo a oportunidade do usuário, a possibilidade de ele, ao invés de cumprir o afastamento, ele pagar aqueles dias de atraso em dinheiro, tá? Então, isso vai ser uma novidade. Aquele aluno que precisa muito do livro, por algum motivo, ele atrasou, e aí ele vai poder optar, ou ele vai cumprir, né, esse afastamento, ou ele vai pagar um valor lá simbólico, se eu não me engano, eu acho que é 50 centavos por dia, para poder pagar essa multa, né, e continuar com o direito de fazer o empréstimo domiciliar, tá bom? Em breve a gente vai estar com essa possibilidade. Outra coisa que eu queria deixar para os usuários aqui presentes é que nessa pandemia, né, a gente está passando ainda por um período pandêmico, a gente ainda está em pandemia. Nessa pandemia, todos os atrasos estão sendo abonados. Então, os alunos, quando forem devolver os livros, né, que eles precisarem lá na frente pegar o livro emprestado, e a gente vai verificar que ele passou um período com o livro, né, a gente vai abonar esses atrasos. Entretanto, infelizmente, a gente tem alguns usuários que pegaram o livro antes da pandemia, né, e não devolveram os livros. Esses usuários vão ter a oportunidade de devolver esse livro muito em breve. A gente vai estar lançando uma campanha de devolução de livros, né? Esses usuários, por algum motivo, e aí a gente vai analisar caso a caso, não devolver esses livros, infelizmente a gente não vai poder abonar esses dias de atraso antes da pandemia, tá? Então, assim, tem essa situação. O que a gente quer é que os livros sejam devolvidos para a gente poder iniciar, né, o empréstimo. Inclusive, a gente vai estar em breve lançando uma campanha, onde o tema da campanha vai ser devolver para emprestar. Então, eu aproveito a oportunidade aqui dessa explanação excelente da nossa bibliotecária Thalita, né, e convidar os usuários aqui presentes para ajudar a gente nessa campanha e aí que a gente possa receber esses livros para que no futuro próximo, pós-pandemia, a gente possa estar voltando ao nosso principal serviço, que é o serviço de empréstimo domiciliar. Tá bom? Eu queria parabenizar mais uma vez a Thalita, né, e agradecer a presença de todos. Dizer mais uma vez, como eu falei no início da apresentação, que
que essa live, né, essa apresentação vai estar disponível a partir de quinta-feira, às 16 horas, no nosso canal do YouTube. E também, né, agradecer a presença dos nossos colaboradores, né, da Geislene, da Isabel, que está tratando dessa questão das frequências, né, e também agradecer a presença dos nossos outros colegas bibliotecários presentes na sala. Tá bom, gente? Até o nosso próximo encontro. Na próxima semana a gente vai ter o nosso último encontro desse semestre, mas a gente vai voltar com esses plantões tira-dúvidas, que foi muito rico, tanto para a gente como para quem participou a partir do segundo semestre, provavelmente a partir de agosto desse ano, né? A partir do segundo semestre, tá bom? Obrigado pela presença de todos e todas.